Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Meio Ambiente, Ciência e Biologia. Eu sou Jairo Correia e nessa videoaula eu vou falar com vocês sobre o sistema digestório, como melhorar a saúde conhecendo o seu funcionamento. Antes de iniciar o nosso conteúdo, assista também aos outros vídeos que se encontram na playlist, dê o seu like aí, o seu joinha, se inscreva no nosso canal e clique no sininho, na opção todos, para quando eu postar os outros vídeos, você receba as notificações, ok? Lembrando a todos que os créditos das imagens encontram-se descritos no rodapé das mesmas. Assista ao vídeo até o final e compartilhe nas suas redes sociais para ajudar o nosso canal a crescer. Ok, pessoal? Então vamos aproveitar aí também e viralizar esse vídeo. Então vamos lá. Bom, então nessa primeira parte aí vocês já estão vendo, o nosso tema, sistema digestório, primeiro slide, como melhorar a saúde conhecendo o seu funcionamento. Bom, e aí nós estamos vendo as estruturas que fazem parte do sistema digestório. Então nós começamos pela parte de cima. Aí nós temos aqui a boca, com as estruturas, no caso que fazem parte dela, os dentes, a língua, palato duro, palato mole na parte interna, as bochechas, certo? A parte da úvula, que já é quase que o início da faringe, e os lábios também, que fazem parte da boca, certo? Além do mais também, nós temos aqui na região, na cavidade bucal, as glândulas salivares, que ajudam aí no processo da funcionalidade da boca. Descendo um pouquinho, vem a faringe, depois o esôfago, o estômago, os intestinos delgado e o intestino grosso, e por último, a parte final aqui, do reto e o ânus, e as glândulas anexas do sistema digestório, que são o fígado, o pâncreas, e no caso, mais uma estrutura aqui também, do lado que fica abaixo do fígado, é a vesícula biliar, tá bom? E o restante aí nós vamos ver parte a parte para poder vocês terem um conhecimento mais específico. Seguindo. Então aí vocês estão vendo, o sistema digestivo feminino, e a forma como ele está disposto a partir da pele, Então como ele está bem estruturado no corpo, no nosso corpo. E aí é o corpo de uma mulher, Então a imagem aí ela está em inglês, Então mostra aqui as glândulas salivares, a faringe, o esôfago, o fígado, a vesícula biliar, em verde, o estômago, o pâncreas, o intestino delgado e o intestino grosso, o seco, o reto, o apêndice vermiforme, o reto e o ânus. Então, esse aí é o sistema digestório feminino. Essa imagem daí é uma imagem que ela mostra, além do sistema digestório, os dois pulmões e os ossos. Então, é uma imagem muito bonita. Nesse caso aí, vocês estão vendo o sistema digestório do homem. Então, uma imagem que é tipo um raio-x, quase que uma tomografia. É uma tomografia, na verdade, ilustrada, computadorizada ilustrada, certo? Que dá para ver a disposição, no caso aí do intestino delgado, o intestino grosso, o fígado, as costelas e os outros ossos e os pulmões também, ok? Bom, e aí agora vocês estão vendo a boca, que é a estrutura que participa
né, de 3 processos básicos. E aí vocês vão ver logo na sequência quais são esses processos básicos, certo? O primeiro deles é chamado de mastigação. Rapidinho aqui que eu vou conectar. É a mastigação. Então, a mastigação, ela é realizada pela ação dos dentes, né, da língua, das bochechas, palato duro. Então, os principais responsáveis pela mastigação são os dentes, né? E o restante das estruturas da boca é que fazem parte do processo coadjuvante. Então, a mastigação, ela serve para cortar os alimentos, né? Perfurar, triturar e moer, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui os orifícios, né, os ductos das glândulas salivares, sublinguais e submandibulares, né? Essa parte aqui, o freno labial inferior, né? O lábio inferior, a gengiva, os dentes, né? A língua, né? A parte da língua e a úvula também, o palato duro e o palato mole, e o lábio superior aqui também. O segundo processo é chamado de insalivação. Então, a insalivação tem a ver com a produção de saliva, né? E o terceiro processo que ocorre na boca, né, é um processo chamado de deglutição. Então, observem que na boca aqui nós temos um fenômeno mecânico, que é a mastigação, e um fenômeno químico, que é a insalivação, para que o alimento ele se torne uma pasta, né? Então, o alimento, quando ele entra na boca e sofre a mastigação e a insalivação, ele passa a ser chamado de bolo alimentar, né? E a deglutição corresponde a um fenômeno mecânico, onde a boca empurra esse bolo alimentar contra a parte anterior da faringe, para que ele seja jogado em direção ao esôfago, ok? E aí vocês estão vendo, né, uma estrutura de um dente, tá? A função do dente ou dos dentes serve para, dependendo da sua posição na boca, serve para cortar, perfurar, triturar e moer. Então, os que têm a função de cortar são os incisivos, 4 da frente, né, superiores e inferiores. Os caninos, que têm a função de perfurar e triturar e moer. Aqui nós temos os premolares e molares. O dente, essa estrutura aí, né, maravilhosa, ele fica, né, inserido numa estrutura óssea chamada de alvéolo dentário. Vocês estão vendo aqui a parte da coroa, que é a parte que fica da gengiva até a parte superior, e da gengiva aqui para baixo nós temos a raiz do dente, certo? Então, a coroa, ela é composta pelo esmalte, pela dentina, que está abaixo do esmalte, e pela polpa, onde se encontra, né, os vasos sanguíneos e os nervos, tá? E a parte aqui, ó, onde o dente está inserido, está em branco, é o osso, né? O alvéolo dentário. Tem um canal radicular que corresponde à raiz do dente, né? E o periodonto, que é aquela parte aqui, ó, que fica entre o osso e o dente, que é a parte assim da gengiva. E o canal acessório logo abaixo. Ok, pessoal? Aí vocês estão vendo a língua, né? E a língua, ela tem essas 3 funções, né? 2 delas eu já falei. A primeira função dela é a percepção dos sabores. A segunda, ela auxilia na mastigação e ela também auxilia na deglutição, que é a terceira função dela aí, certo? Na parte de cima, vocês estão vendo algumas informações sobre a língua, né? Aqui tem as papilas gustativas, né? Existem as filiformes, caliciformes e fungiformes, né? Então, são os 3 tipos de papila, né? As filiformes, elas ficam mais na ponta da língua, né? As fungiformes aqui em forma de fungo, né? Fica mais ou menos no meio da língua, no suco, né? Da parte
quase que na ponta da língua, né? E as caliciformes, elas ficam um pouco mais para trás, tá? E logo abaixo vocês estão vendo, né, a região onde são sentidos, né, ou percebidos os sabores, né? O doce na ponta da língua, geralmente local de mais concentração, né, na ponta da língua. O salgado na parte mais para trás, né, que está aí um pouco um verde, um tom mais escuro. O ácido em lilás, de um lado e do outro, né, e o amargo já quase que lá atrás na base da língua. Ok, pessoal? Aí vocês estão vendo uma imagem, né, um rosto masculino mostrando as glândulas salivares, né, que são em número de 3, tá? Elas ficam de um lado e do outro, né? Então aqui nós temos nessa região aqui, ó, perto das orelhas, as glândulas parótidas, né? As glândulas salivares chamadas de parótidas. Na parte que fica perto do queixo são as submandibulares e abaixo da língua as sublinguais, né? E o restante aí são as outras estruturas que fazem parte da cavidade bucal, né? O músculo bucinador, né? Tem a parte aí da mucosa, está mostrando aí, e os canais, o canal submandibular, né? E o canal da glândula sublingual. E observe que do lado de cá, né, da imagem, do meu lado direito, e aí vocês estão vendo também a imagem, uma glândula salivar, ela mostra o alvéolo mucoso e os alvéolos mistos, né? Então, tem a parte também do alvéolo seroso. E no caso aí, o que é que acontece? Tem a célula mucosa, a célula serosa, o epitélio dos canais e aqui essa estrutura, esse canalzinho, né, que é chamado de canal salivar, por onde sai a saliva. Ok? Seguindo. Então, a saliva, a secreção da saliva, ela tem a parte proteica, né? E a parte proteica, que é a parte da proteína, ela é subdividida em duas partes: a secreção serosa, né, chamada da enzima pitialina, ou amilase salivar, e a secreção mucosa, que é formada pela mucina, que serve como lubrificante. Então, observe que a saliva ela tem essa função, né, de umidificar a boca e de lubrificar para que o alimento ele desça de forma suave, porque se não houvesse a produção de saliva, a faringe e o esôfago, né, eles teriam uma dificuldade, essas duas estruturas teriam uma dificuldade muito grande de colocar o alimento em direção ao estômago, ok, pessoal? E aí vocês estão vendo um monte, né, de estruturas nessa região aí da boca. Eu não vou falar do nome específico delas todas, mas mostrando apenas as posições das glândulas salivares, né? Então aqui, né, as parótidas que ficam aqui nessa região, né, logo bem perto sim da orelha, as submandibulares e as sublinguais. Submandibulares que ficam aqui, né, na parte de baixo da mandíbula. E aí vocês estão vendo agora nessa imagem aí a faringe, que é o órgão que comunica a boca com o esôfago, né? Então, a faringe corresponde a essa abertura aqui no final da garganta, né? Ou início, vamos dizer assim, que promove o transporte do bolo alimentar em direção ao esôfago, né? Então, é esse canalzinho daqui, ó, que vocês estão vendo com o nome aí mais destacado, né? Então, tem a cavidade oral, tem logo em seguida a cartilagemzinha, né, chamada de epiglote, e o que é que ela faz? No momento da deglutição, a epiglote ela vai fechar, né, a abertura, né, chamada de glote, impedindo que o alimento vá em direção aos pulmões, né, à laringe, e siga, portanto, em direção ao esôfago, tá? Estão vendo também a cavidade nasal, a cavidade, os lábios, a mandíbula, o osso, né? Essa parte aqui que é porosa óssea.
e a laringe, que é o local onde ficam as cordas vocais. Então, a faringe, um outro detalhe, é uma estrutura que ela faz parte de dois sistemas, né? Do sistema digestório e do sistema respiratório, ok? Bom, aí vocês estão vendo a parte posterior da faringe, né? Ela é subdividida aqui em nasofaringe, que é a parte que se comunica com a região ou cavidade nasal, a orofaringe, que é a parte, né, que se comunica com a boca, e a laringofaringe, que é a parte da abertura aqui, né, ou chamada de hipofaringe, que comunica a faringe diretamente com a parte do esôfago. Ok, pessoal? Então, também não vou falar de todos esses nomes aqui para poder o nosso vídeo ficar mais dinâmico, certo? Então, é essa parte posterior, a parte de trás, né, da faringe. Olha aí. Então, a imagem aí, os nomes estão em inglês: hard palate, soft palate, uvula, tonsil e tongue, né? Então, no caso aí, o palato duro, o palato mole, né? A úvula, que é o chamado istmo da garganta, que serve também para poder e ajuda na produção dos sons, né? E essas duas partes laterais, as tonsilas palatinas, né? Que às vezes acumula um pouco de alimento, tá? Então, essa parte aqui é a parte inicial da faringe, a primeira abertura logo aí, tá? E aí vocês estão vendo, né, na sequência, o esôfago. Então, o esôfago corresponde a essa parte aqui, ó, esse tubo aqui, onde, né, logo após a faringe, e ele está mostrando uma parte, né, um pouquinho alterada, que representa uma anomalia aqui no caso de esôfago, que é o câncer de esôfago, tá? Não vou entrar muito nesse pormenor. Mas o esôfago, ele tem a função de quê? Ele conduz o alimento da faringe em direção ao estômago. E aí no esôfago ele tem aqueles movimentos musculares, né, que a favor da gravidade impulsiona, né, e facilita a descida do alimento em direção ao estômago. Ok? Bom, aqui é uma outra imagem mostrando mais uma vez a posição do esôfago. Tem um esfíncter esofágico, né, na parte inferior, que é chamado de cárdia, que separa o esôfago do estômago. Então, para que o alimento passe em direção ao estômago, é necessário que o estômago primeiro esteja vazio, né? Então, a cárdia, ela vai se relaxar, a cárdia se abre e, consequentemente, o alimento ele passa do esôfago para o estômago. Então, não adianta, muitas vezes, né, querer entupir o estômago de alimento, porque o alimento vai ficar no meio do caminho e às vezes as pessoas podem passar mal. Então, primeiro tem que haver um esvaziamento intestinal, esvaziamento estomacal, para depois o bolo alimentar seguir do esôfago para o estômago. Ok, pessoal? Embaixo aí vocês estão vendo logo o estômago, né? Então, esse esfíncter esofágico, né, inferior do esôfago, ele é chamado de cárdia. Então, não confundam cárdia com cardio. Cárdia é o esfíncter, né, muscular do esôfago, da parte inferior do esôfago. E cardio tem a ver com coração, né? Então, é a palavra que lembra coração, tá? Seguindo. Olha aí o estômago, né? Então, no estômago, nós temos aí dois fenômenos que acontecem, né? Um deles depende da presença do suco gástrico, que é uma substância formada por uma enzima chamada de pepsina e que atua em meio ácido, né? Na presença do ácido clorídrico, HCl. Tá? E os movimentos peristálticos, que são os movimentos de contração da musculatura do estômago. E aí vocês estão vendo, né, o esfíncter muscular do esôfago, né, o fundo do estômago, o corpo, tá? A mucosa estomacal e a submucosa que está logo abaixo. E aí com o detalhe que na parte
posterior do estômago, existe também um outro anel muscular aqui, chamado de piloro ou piloro, né? Esfíncter pilórico. E ele, o que é que ele faz? Ele está contraído, está fechado no momento que o estômago está cheio. A partir do momento que o intestino delgado começa a se esvaziar, né, o duodeno, o piloro ele vai se abrindo, né? Se abre, ó, ele vai se abrindo, né? Então, o alimento ele vai saindo em direção ao duodeno. Detalhe que eu estou falando assim, alimento, mas na verdade aqui ocorre uma transformação do bolo alimentar em uma massa, né, mais ou menos espumosa, chamada de quimo, Q-U-I-M-O. E aí nós dizemos que ocorre a quimificação dos alimentos, ou mais especificamente, a digestão inicial das proteínas. Ok, pessoal? Na presença do suco gástrico, né? Na presença da pepsina e meio ácido. Bom, aí vocês estão vendo, né, a parte interna, mais uma vez, né, do estômago, mostrando as pregas gástricas, o corpo, a curvatura, né, a cárdia e o esfíncter pilórico, logo abaixo do duodeno. Então, mais uma vez falando, né, no estômago acontece o quê? Digestão inicial das proteínas, a quimificação dos alimentos, ou a formação do quimo, né, e os movimentos peristálticos. O fígado, por sua vez, é uma glândula anexa do sistema digestório. Ele tem a função de promover o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Ele ajuda no processo de armazenamento de vitaminas e de ferro. Também ajuda na síntese de substâncias para a coagulação sanguínea. Síntese é produção, né? E também na produção de bile. Então, a bile, né, vai ajudar na remoção de medicamentos e hormônios, né, que o indivíduo tem em excesso no seu corpo, tá? Ele tem um lobo aqui hepático esquerdo, lobo hepático direito, né? E observem que abaixo logo do fígado aqui tem essa estrutura esverdeada chamada de vesícula biliar, tá? E tem a questão vendo em azul é a veia cava inferior, não vou ficar falando do sistema digestório, né? E logo aqui embaixo, em amarelinho, está o pâncreas. Ok, pessoal? Vamos lá. Bom, aí vocês estão vendo, né, também o lobo esquerdo, o lobo posterior, tá? O ducto hepático, a veia porta hepática, né? Veia cava inferior, canal colédoco, tá? E o ducto cístico, mais embaixo aqui, a artéria hepática, o lobo quadrado, vesícula biliar e o lobo direito, tá bom? Bom, o pâncreas, por sua vez, né, também é uma glândula anexa, ou mais especificamente, ele é uma glândula mista, né, que ele também atua no sistema endócrino. Mas falando do sistema digestório, ele tem a função de sintetizar, né, ou produzir o suco pancreático. Esse suco pancreático, ele tem a presença de enzimas proteolíticas, no caso a tripsina, quimiotripsina e carboxipolipeptidase, tá? São essas três aí, essas três enzimas proteolíticas. Ele também vai ter na sua composição a amilase pancreática, a lipase pancreática, colesterolester e fosfolipase, mais íons bicarbonatos e água, tá? Então, vocês estão vendo aí o ducto pancreático, né? Também que a foto aí está em espanhol, né? Ele que joga isso aqui, ó, dentro do tubo digestivo as suas secreções, tá bom? Através da ampola do canal pancreático, mais especificamente no duodeno, tá? Então, as secreções do pâncreas caem inicialmente no duodeno, ok? Bom, aí nós temos agora o intestino delgado e depois o intestino grosso, né? O intestino delgado, ele tem a função de absorção de nutrientes
enzimas, que no caso aí ele vai produzir, são as peptidases, a sacarase, maltase, lactase e isomaltase, né? E a lipase intestinal. Então, observem que tem 3 tipos de enzimas. Uma que atua sobre as proteínas, outra que atua sobre os carboidratos e outra que atua sobre os lipídios. E uma quarta enzima aqui, né? Na sequência aí de cima para baixo, chamada de enteroquinase. Essa daí vai fazer o quê? Ela ativa o tripsinogênio, tá? Observem que a ilustração, a figura aqui está em inglês e mostrando as estruturas estômago, né? O intestino delgado em suas 3 porções. A primeira delas o duodeno, depois vem o jejuno em azul mais escuro e mais assim lilás o íleo, né? Aqui tem íleon, tá? E aqui na parte mais de trás, um pouquinho mais superior, né? O intestino grosso, ok? Bom, aí tá, vocês estão vendo, né? No caso do intestino delgado, no corpo feminino, a forma como ele se dispõe no corpo da mulher, né? Do homem também é igual, certo? Então, com pequeníssimas variações, tá? Então, mais uma vez repetindo, o intestino delgado ele é formado ou está dividido em 3 partes. A primeira delas é o duodeno, jejuno e íleo, tá? Essas 3 partes aí. Bom, aí vocês estão vendo a estrutura geral do tubo digestivo do esôfago até o reto, né? E aí é importante salientar que essa estrutura ela tem a capacidade de absorção de substâncias, né? Então, ela tem aqui plexos nervosos, o de Meissner e Auerbach, as glândulas, tá, de secreção, a mucosa, que é formada pelo epitélio, a lamina própria e a musculatura mucosa, a submucosa, né, que é formada por tecido conjuntivo, o tecido muscular liso, que é um tecido, né, que realiza as contrações lentas de forma involuntária e sucessiva, tá? E a serosa, que é formada pelo epitélio pavimentoso simples, que é o tecido epitelial, né, de revestimento aí, tá? Externo. Ok? Então, aqui na parte interna é que ocorre a absorção dos nutrientes lá no intestino delgado. E aí vocês estão vendo, né, essa primeira porção aí do intestino delgado, né, chamada de duodeno, né? Então, logo após o piloro, né, que separa o intestino delgado do estômago, né, o quimo ele passa para dentro do duodeno e aqui ele vai sofrer transformações químicas e vai ser formado o quilo. Então, no intestino delgado ocorre a quilificação dos alimentos, tá? Aí essa parte chamada de lúmen intestinal, lúmen é a cavidade, né? Mostrando as microvilosidades ou vilosidades intestinais, que são as estruturas responsáveis pela absorção de nutrientes que serão jogadas em direção ao sangue, para poder, inclusive, nutrir as próprias células do tubo digestivo. Então, olha aí como é que o processo acontece, né? O epitélio de revestimento intestinal, então o tecido epitelial, ele faz o processo de absorção, né? Uma parte aí vai para os vasos sanguíneos, né? E os vasos sanguíneos vão se encarregar de distribuir esses nutrientes para as outras partes do nosso corpo, né? Então tem a rede de capilares, arteriais e venosos, os vasos linfáticos também recebem os nutrientes. E aí vocês estão vendo, né, o intestino delgado, uma porção aumentada na parte central da imagem, que são as vilosidades intestinais, as microvilosidades, que são essas partes aí, e tem as células, tá, que vão receber esses nutrientes. Tá bom, pessoal?
Bom, aí vocês estão vendo a imagem do intestino grosso, né, em suas partes. Então, a primeira porção aqui, logo depois do íleo. E aí tem uma válvulazinha ali, ó, no íleo, que é bem fechadinha, né, chamada de válvula ileocecal. Então, a válvula ileocecal, ela vai separar, né, o íleo, que é a última porção do intestino delgado, da primeira parte do intestino grosso, que é chamada de ceco. E aqui vocês estão vendo, né, uma estrutura alongada chamada de apêndice cecal ou apêndice vermiforme, que tem forma de verme. Ele é alongado, né? Então, nos nossos ancestrais, o apêndice vermiforme ele tinha a função imunológica. Com o processo evolutivo, essa função foi perdida, né? Então, praticamente entrou em desuso. E no seco ocorre o quê? O armazenamento, né, de resíduos do metabolismo corporal, da digestão, e aqui ocorre a formação das fezes, né? Então, as fezes são armazenadas temporariamente no seco, elas seguem em direção ao colo ascendente, a parte, né? Primeira parte aí do intestino grosso, depois passa pelo cólon transverso, essa parte aqui superior, né? E depois segue em direção ao colo descendente. Posteriormente vai em direção ao cólon sigmoide e depois passa para o reto, e do reto esses resíduos intestinais chamados de bolo fecal, né? O bolo fecal, ele sai através do ânus pelo processo da defecação, tá? Bom, aí mais uma vez mostrando o intestino grosso, mais uma figura, e aqui ele mostra também uma parte, né, de um câncer no intestino grosso, né? Então, visão típica aí do câncer no exame de colonoscopia, tá? Que acontece em algumas pessoas, infelizmente, né? Aí, mais uma vez, mostrando a imagem do intestino grosso, né? As três partes e a forma como ele se dispõe na cavidade abdominal. Então, primeiramente aqui o seco, depois colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide ou simplesmente sigmoide, posteriormente reto e ânus, tá? E aí, para poder complementar, né, a nossa aula de hoje, tem um reto e tem um ânus, que são as duas últimas partes do tubo digestivo ou do sistema digestório, né? Então, logo depois do cólon sigmoide vem a parte que fica próxima do ânus, que é chamada de reto, porque é uma região que tem essa forma retilínea, né? Onde as fezes são jogadas posteriormente através do esfíncter anal, né? Que é um esfíncter muscular, tá? Então, aqui existem fibras musculares longitudinais e fibras musculares circulares, né? Que fazem com que ele se feche, né? E ele se relaxe, tá? E processo esse que vai acontecer com a eliminação das fezes através desse canal que é chamado de defecação. Tá bom, pessoal? Bom, então é isso aí. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui, certo? Não esqueçam mais uma vez de dar o seu like aí, ó, seu joinha, certo? De se inscrever no canal, compartilhar o nosso vídeo nas suas redes sociais para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? As referências bibliográficas, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.